sábios, beleza? E aí, como vocês estão? Hoje eu vou continuar falando sobre o tema da semana passada, que é, se vocês não lembram, dá uma olhada aqui em cima, é muito importante vocês verem esse vídeo antes de vir para esse. Eu falei um pouquinho melhor sobre a questão da influência das questões que acontecem na infância sobre a nossa vida. Como às vezes algumas coisas que acontecem na nossa infância que a gente nem percebe, acaba travando a nossa vida e acaba formando nossa personalidade de um jeito que a gente nem percebe. E isso acaba influenciando em todo o resto. Às vezes você tem alguns medos, inseguranças, algumas situações que você nem sabe de onde veio, de onde que surgiu isso. E muitas dessas raízes está na infância. Então dá uma olhada lá. É até importante, eu falo no vídeo, sobre passar essa informação até para pessoas que têm filhos pequenos, sobrinhos, netos, que seja, para a gente ter muito cuidado na formação, nesses 0 a 6 anos. Lá eu falo de algumas pesquisas, deixo algumas pesquisas na bio, que falam um pouquinho melhor sobre como isso acaba influenciando a nossa vida. E como acaba travando todo o nosso desenvolvimento. Beleza? Então dá uma olhada lá, depois volta aqui que a gente vai falar hoje. Vamos continuar falando sobre esse tema. Por quê? Fiquei devendo falar para vocês um pouco sobre como tratar isso, como ressignificar, como transformar a nossa mente de uma forma com que essas coisas que aconteceram no passado não interfiram mais na nossa vida no dia a dia. Beleza? Antes disso, só deixa um like rapidão e se inscreve no canal se não está inscrito. Beleza? Bora lá então, vamos falar um pouquinho melhor sobre o que a gente faz. Eu deixei para vocês uma tarefinha aí no final daquele último vídeo, que é para a gente refletir e fazer uma tarefa aí de autoconhecimento para perceber situações, lugares, pessoas, momentos que causam algum sentimento na gente que a gente não entende. Que a gente já percebeu que as pessoas comentam da gente, pô, você fica muito irritado na situação, você está se sentindo muito insegura, ou você se sente meio mexido em tal momento. Você tem que parar e pensar. O que as pessoas falam que é totalmente um pouco anormal, vamos dizer assim? Que são situações que mexem comigo e não é normal mexer com as pessoas. Ou eu tenho uma insegurança acima do normal, ou eu tenho um medo acima do normal, ou eu tenho uma raiva acima do normal. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. E daí entra muito naquele negócio que a gente fala de autoconhecimento. A gente sempre fala aqui sobre a importância do autoconhecimento, de se desenvolver, de entender nossos sentimentos, porque a gente sempre entra nesse erro, né? A gente acha que a gente se conhece, que a gente tem consciência das coisas, mas na verdade a gente não se conhece, a gente não sabe os sentimentos que brotam na gente de fato, a gente não consegue entendê-los, a gente não consegue entender a situação que aquilo está despertando. A gente não para refletir nisso, a gente só vai vivendo e não para pensar nisso. Então por isso que tinha a nossa tarefa, e muito do que a gente vai fazendo essa tarefa, a gente vai começando a perceber que muitas coisas a gente não consegue nem lembrar. Porque aconteceu nesse período aí de 0 a 6 anos, é muito tempo. Então a gente não consegue fazer uma reflexão e lembrar de onde que vem esse medo, de onde que vem essa situação na nossa vida. E daí entra um pouquinho do que eu queria falar hoje para vocês. Eu já fiz um vídeo aqui que fala um pouco sobre ondas neurais, ondas bineurais, que é sobre as frequências que o nosso cérebro trabalha para a gente conseguir atingir o inconsciente. Então a gente trabalha em diversas frequências, quando a gente está dormindo é uma frequência, quando a gente está pensando é outra frequência, quando a gente está na corrida do dia a dia é uma outra frequência. E é muito importante a gente entender essas frequências, entender como o nosso cérebro funciona para conseguir identificar coisas que podem estar presas no nosso inconsciente. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui também depois para vocês entenderem mais no detalhe. Mas o que é importante a gente parar para fazer aqui? A gente começar a fazer meditações, sessão de hipnose ou auto-hipnose. Quando eu falo hipnose aqui, não é aquela coisa só de brincadeira, tudo. Hipnose nada mais do que é uma meditação muito profunda, para você entrar ali no seu inconsciente. E o que é legal, existem muitos áudios hoje de auto-hipnose, que é um momento ali que você faz como se fosse uma meditação guiada. Então é um momento que você acalma, você abaixa essa frequência, consegue entrar no seu inconsciente e fazendo algumas perguntas, você fazendo algumas reflexões, talvez desperte situações lá da sua infância. E aí você começa a entender que todo esse medo, toda essa insegurança talvez foi situações simples que aconteceram na infância, que hoje com a sua consciência, sendo mais adulto, racional, você percebe que isso não tem sentido. Então, por exemplo, às vezes você vai lembrar de uma situação que um adulto falou que você não prestava, ou que você era um problema naquela situação, ou, por exemplo, que você foi deixado ali e você se viu sozinho. E na verdade, às vezes foi uma coisa muito simples. Ou você não conseguiu identificar que seus pais estavam ali, ou eles saíram rapidinho e voltaram. Ou então eles falaram aquela situação pra você, só que era uma questão totalmente acalorada, era uma briga, coisas que todo mundo não deveríamos falar, mas acaba falando às vezes numa situação de cabeça quente. E você vai perceber que isso não faz sentido. Você guardar no seu inconsciente, você vai ressignificar isso que te aconteceu. Você vai perceber que foi só uma situação pontual, que isso não é verdade, que a gente tem diversos outros exemplos, que tem pessoas que amam você, que você não é o problema, você é a solução para a vida de muitas pessoas,
que muitas vezes você teve sozinho e teve uma pessoa que estendeu a mão para você, que você tem um Deus que olha para você, que te acompanha, que te guia. Então você começa a ressignificar a situação e começa a expulsar esse sentimento, que às vezes é uma insegurança, é um medo, é uma raiva, é uma vontade de se provar porque falaram muito para você na sua infância que você não ia ser nada, por exemplo. Então a gente tem que começar a ressignificar esse sentimento. Só que isso não é uma tarefa simples. E também pode contar com a ajuda de um psicoterapeuta, que é ótimo, ou uma pessoa especialista em hipnose, alguém que faça um acompanhamento, e você vai ter que ir começando a moldar a sua mente para olhar as coisas com uma perspectiva melhor. Sem ter uma positividade tóxica, que a gente já falou aqui, mas ter uma perspectiva correta, entender um pouco melhor as situações. Não ficar guardado na mágoa, não ficar travado no seu inconsciente de uma forma... Às vezes a gente transforma as coisas na nossa cabeça muito maiores do que elas são. E isso é muito preocupante, isso que trava a nossa vida. A gente tem que deixar as coisas fluírem um pouquinho. E isso vale para muitas situações, até na nossa fase adulta. Então tem muitas coisas que muita gente fica traumatizada, sabe? Eu tava conversando até com meu tio esses dias aí, ele contou a história de um rapaz que tinha uma namorada que ele amava muito lá e perdeu a namorada dele quando ele era adolescente e nunca mais ele se relacionou com ninguém, nunca mais ele quis ninguém. Tipo de situação assim que a gente vê no nosso dia a dia, né? Alguém que foi traído, fica totalmente inseguro, ou uma pessoa que perdeu um ente querido e não vê mais felicidade em nada na vida, ou qualquer outra situação que você observa que acontece na vida e você às vezes acaba ficando travado naquela situação. Você acaba deixando aquilo ali maior do que ela é e acha que sempre vai ser assim, que as pessoas são assim e que não vale a pena. E se a gente ficar nesse pensamento, a gente vai acabar travando totalmente a nossa vida e a gente sabe que a gente é filho de Deus, a gente está aqui de passagem, existe um reino maior onde a gente vai reencontrar muitas pessoas, a gente tem um papel para cumprir aqui, a gente tem dons, a gente tem habilidades que a gente tem que cumprir aqui para fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas. Se a gente parar, a gente vai parar de aproveitar esses dons, de compartilhar essas coisas que a gente aprendeu, que a gente poderia facilitar muito a vida de outras pessoas. A gente vai parar de conhecer pessoas maravilhosas, a gente vai parar de viver momentos maravilhosos que a gente poderia aproveitar nessa terra, no mundo que Deus fez pra gente. E a gente vai travar a nossa vida e ficar aqui só fazendo peso, esperando o momento de ir embora. Isso não é positivo, não é isso que é esperado da gente aqui na Terra. Não é assim que a gente está aqui, isso seria um martírio total. E além disso, a gente não cumpriria nosso propósito, a gente não seguiria aquilo que Deus desenhou pra gente. Isso seria só coisas negativas, a gente chegaria a ter um fim terrível, seria tudo errado. Então a gente tem que começar, a nossa vida a gente vai ter que lidar com diversas situações que geram traumas, que geram uma situação de desconforto, lembranças ruins, mas a gente tem que fazer um trabalho muito grande para ressignificar isso, entender de uma forma melhor tudo o que aconteceu, fazer uma reflexão sobre aquela situação, entender de fato o que a pessoa quis dizer e conseguir seguir em frente. Isso é muito importante a gente entender. A gente tem que seguir em frente para cumprir nossos papéis e tem muitas coisas, muitas pessoas, muitas situações maravilhosas, lugares maravilhosos que a gente pode viver. A gente não pode parar nossa vida por uma situação que alguém falou algo para você ou que te deixou algum trauma, uma situação muito desconfortável. E para isso é sempre muito importante ter pessoas corretas do nosso lado, procurar as pessoas certas, procurar ajuda. Tudo isso é muito importante. Então, qualquer tipo de trauma que a gente tenha na infância e na idade adulta é muito importante a gente fazer essa tarefa de ressignificação, de entender de fato o que aconteceu, tirar os aprendizados e seguir em frente. É muito importante. Então a gente acaba travando a nossa vida, a gente não evolui, a gente não cresce e tem muita coisa legal pra gente viver. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Depois deixa os comentários aqui embaixo se vocês gostaram, se tiver alguma coisa para colaborar, algum exemplo que aconteceu com vocês. E é isso aí. Tamo junto. É nóis.